Quando a gente estava cantando Reina, sobre o meu ser, sobre a minha vida, me veio uma parte do que eu vou compartilhar com vocês hoje. Como é que pode Deus reinar num lugar que já tem um rei? Se eu sou dono da minha vida, eu faço com ela o que eu quero, então quem está reinando sou eu. E se é uma coisa que Deus não vai fazer, é tirar você do reinado e ele se colocar no lugar. Ele vai esperar que você faça isso. Eu não conheço a palestra e o testemunho do irmão Neto Zampier. Eu sei da tragédia que aconteceu naquele avião da Chapecoense. Eu sei que ele é um sobrevivente e no próximo sábado, dia 30, às 19h30, ele vai estar aqui. Ele vai falar sobre viver. Ele vai dar o testemunho dele sobre viver. E com certeza ele vai falar da sobrevivência dele na queda daquele avião. Então você está convidado a estar conosco no próximo sábado, dia 30, às 19h30. Na mesma noite, nós vamos estar encerrando a nossa campanha de missões. Até domingo passado, acho que faltava R$ 1.700 para o alvo, não é isso, irmã? E hoje já tem falta R$ 1.400 para a gente alcançar o alvo. Então, no próximo sábado, você pode trazer sua oferta. Pastor, mas é final do mês. Não tem problema não. Pode. Eu vou trazer a minha, já dei uma parte da oferta, vou dar outra parte da oferta no próximo sábado, dia 30. Então, você esteja atento, participe. Ali atrás tem eu coloquei uns convites impressos, caso você não queira convidar via WhatsApp, você tem o banner do WhatsApp, tem o videozinho também do WhatsApp, que você pode compartilhar. Aí você quer levar um impresso, você tem ali atrás ainda alguns convites para você estar participando. Nessa mesma noite, nós vamos ter o Café Colonial. Bom, Café Colonial a R$10, né? É um café colonial a R$10. É um momento, não é aquele como tem lá em São Martim, né? É um café, é um momento nosso, é um momento da gente estar junto, mas você precisa fazer inscrição com a irmã Marinês, porque não pode sobrar e haver desperdício, e não pode faltar para aqueles que estão vindo e se inscrever. Então, para o café, você pode se inscrever com a irmã Marinês ali, após o culto, estar conosco. Vai ser uma noite espetacular. A noite de hoje já vai trazer uma mudança na sua vida, eu creio nisso, pelo que a palavra de Deus diz. Eu quero então que você se curve agora diante de Deus. Eu vou orar por você, para que Deus possa abençoar a mim e a você, nesse momento, quando nós vamos compartilhar a história registrada nos Evangelhos. Pai, em nome de Jesus, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro que muitas pessoas dizem que ela é, que é um livro ultrapassado, que é um livro que pune a gente. A Bíblia é a direção do Senhor, é a palavra do Senhor, é a orientação do Senhor, é a verdade do Senhor para a nossa vida. E vamos lê-la agora, Senhor Deus, vamos expor as Escrituras agora. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, os nossos corações não sejam distraídos, ó Deus, ou pela minha voz com dificuldade, ou por qualquer outra questão, por alguma preocupação. Pai, em nome de Jesus,
que o Teu Espírito Santo domine agora o nosso pensamento, a nossa mente, para nós focarmos, ó Deus, naquilo que verdadeiramente pode trazer transformação, daquilo que verdadeiramente, Senhor, pode mudar a nossa vida, e aquilo que vai permitir com que o Senhor verdadeiramente reine em nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, fala ao nosso coração, e que o poder do Teu Espírito Santo revele a verdade do Senhor a cada coração que está presente aqui, ou aqueles que ainda, por algum motivo, vão nos ouvir, ou estão nos ouvindo nesse momento. Que o Senhor esteja dirigindo, preparando os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O texto de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, conta a história de um cego. A mesma história é contada em Lucas 18 e a mesma história é contada em Mateus capítulo 20. Eu vou ler Marcos capítulo 10 e nós vamos analisar algumas lições práticas, o que nós podemos aprender com um marginalizado pela sociedade, com um que está sendo deixado de lado pela sociedade. Como nós vamos aprender algo com um homem cego e mendigo? Esse é o texto que eu vou ler, Marcos 10, a partir do versículo 46. Você pode visualizar a cena se você quiser. Então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, coragem, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Alguns detalhes dessa história que eu vou mencionar aqui está em Lucas, uma outra partezinha pequena em Mateus, e eu vou me concentrar aqui no Evangelho de Marcos. Você pode imaginar a cena? Eu não sei exatamente quantos quilômetros de onde Jesus estava, passando por Jericó até chegar a Jerusalém. Mas o fato é que Jesus estava se locomovendo com a sua, digamos assim, com a sua comitiva. Os seus discípulos estavam com ele, tinha uma multidão que seguia ele. Jesus já havia tido contato com o jovem rico. Vocês se lembram do jovem rico? Que Jesus pediu para que ele abandonasse ou vendesse a sua riqueza, distribuísse aos pobres e passasse a segui-lo. Esse é o texto que está lá no capítulo anterior. Jesus também já havia se deparado com Tiago e João, os caras que estavam conversando lá entre si e querendo um lugarzinho especial no céu, e fazendo um pedido para Jesus. Um pouco antes dessa cena, Jesus fala de que a ida dele para Jerusalém era para que ele cumprisse o propósito para o qual ele havia vindo, ou seja, ele ia morrer. E diante dessa cena, ele passando ali por Jericó, alguns
Um dos evangelistas diz que era entrando, o outro disse que era saindo da cidade de Jericó. Pode ser que seja, talvez, entrando pela Jericó velha e passando pela Jericó nova, ou saindo da Jericó nova. Não importa esse detalhe. O importante é que, na trajetória, à beira do caminho, tinha um camarada que estava sentado, como de costume, talvez com uma expectativa maior, porque era a época da Páscoa. Então, o movimento de gente naquela estrada poderia ser um movimento maior. Um movimento maior poderia gerar um lucro maior na sua mendigância. E ele estava ali à beira do caminho. Ele era um homem cego. Num dos evangelhos diz que ele pede para que ele voltasse a ver. Então, dá a entender que ele não era cego de nascença, deixou por algum motivo de ver, e agora ele está ali à beira do caminho para pedir algo às pessoas que possam ajudá-lo. Bom, até aí, pode ser que você não faça nenhuma ligação desse texto com você. Mas se você considerar, essa é uma cena real, mas se você considerar que esse personagem pode ser também um arquétipo de mim e de você, no sentido de que, na nossa trajetória da vida cristã, como aconteceu com o Neto, alguma tragédia pode ter acontecido e algo na vida parou. Pode ser que você, que cresceu no lar cristão, que já é cristão há muito tempo, já conhece a Bíblia, conhece a história do Evangelho, tem uma fé intelectual, mas não uma fé real, uma fé prática, apenas uma fé intelectual. A sua mente já pode ter sido cauterizada pela normalidade, pela rotina, pelo fato de você se tornar um religioso. E aí você hoje pode estar à beira do caminho, espiritualmente falando. Você pode estar por um motivo de falência, de doença, de briga, de dissensões, qualquer que seja a situação. Hoje você pode estar na mesma posição de Bartimeu, numa posição de vulnerabilidade, numa posição onde você pode achar que não tem jeito, ou numa posição onde você está mendigando. Você está vivendo da fé dos outros, você está vivendo das coisas dos outros, você está vivendo na dependência dos outros. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que hoje você precisa entender que aquele Jesus que passou naquele lugar onde estava o cego Bartimeu, é o mesmo Jesus que está hoje aqui entre nós. Amém? Agora, o que eu vou fazer com a presença de Jesus? E o que Bartimeu fez com a presença de Jesus? E aqui é uma coisa interessante. Eu mencionei o cego, o jovem rico, eu mencionei Tiago e João, eu mencionei a multidão que estava com os discípulos, com Jesus e com os seus discípulos. E parece que esses camaradas estavam cegos. O jovem rico parece que ele estava cego. Espiritualmente, ele não conseguiu ver quem era Jesus. Mas esse homem, esse mendigo, quando ele estava à beira do caminho, e aí o cego tem mais sensibilidade, um monte de coisa, né? Ele percebe assim, esse tumulto está aumentando. Tem muita gente passando por aqui, o negócio aqui está diferente. Alguém aqui me conta o que está acontecendo. E alguém diz para ele assim, ó, Jesus de Nazaré está passando. Poderia ser uma passagem qualquer, poderia ser um homem qualquer.
Mas quando Bartimeu começa a dizer, a gritar, Jesus, filho de Davi. Você sabe o que isso significa? Ele era cego, mas não era burro. Ele era cego, mas não era bobo. Ele era cego, mas sabia quem era Jesus. Somente o Messias poderia ser chamado Jesus, filho de Davi. Fisicamente ele não enxergava nada, mas ele sabia verdadeiramente quem era Jesus. E aí veio os bons amigos, né? E aí os bons amigos, o mundo está cheio, né? Cala a boca, está atrapalhando, está incomodando. Deixa, fica quieto aí, o mestre está passando, ele quer falar alguma coisa, eu preciso ouvir o que ele está dizendo. Sempre tem os abençoados, para mandar a gente calar a boca, para mandar a gente não falar de Jesus, para impedir a gente de chegar onde Deus quer que nós cheguemos. E aí a multidão algumas pessoas começam a impedir aquele homem de se aproximar de Jesus, ou de gritar por Jesus. O que ele faz? Ele grita mais forte ainda. Jesus, filho de Davi, eu não posso gritar mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos fazer o mesmo paralelo, da beira do caminho que eu acabei de fazer? O que na sua vida, o que você hoje está vivendo, está passando, às vezes completamente sozinho, nem o cônjuge sabe, e que pode estar te corroendo por dentro, ou alguma coisa aberta, um diagnóstico de doença sério, uma dor emocional que arranca por dentro a gente, e que chegou a hora de você perceber quem é Jesus de fato, não intelectualmente, mas ao ponto de você gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, me ajuda nesse momento. Jesus, filho de Davi, me socorre nessa situação. Jesus, filho de Davi, eu preciso do Senhor. Aquele homem, ao perceber que quem estava passando ali era Jesus, filho de Davi, ele não pede para ninguém, não pede nada para ninguém. Ele podia pedir, alguém pode me levar até ele? Ele não. Ele gritou, ele clamou, ele buscou a Deus. E sabe o que na minha experiência como pastor, como crente em Jesus, como pastor, olhando para a minha vida, para as coisas que eu já passei por essa vida, tenho 57 anos de idade, sabe o que falta na igreja de Jesus? Gritar. Mas não é gritar para deixar o culto mais santo, né? Mais poderoso, não estou falando disso, não. É gritar com o coração, é gritar com a alma, é olhar para Jesus e encontrar em Jesus o único que pode mudar a realidade do nosso coração. O único que verdadeiramente pode trazer sentido para a vida. O único que pode satisfazer a alma humana, o coração humano. O único que pode acabar com esse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce da vida cristã de muita gente. É o único que pode acabar com a religiosidade do coração do crente, que perdeu o contato com o Pai, perdeu o contato com Deus, não sabe mais o que é o sobrenatural de Deus, o que Deus pode fazer, os milagres que Deus faz na alma humana, na cura das emoções, nas coisas que estão aqui dentro do nosso coração, e que às vezes só Deus sabe o que nós sentimos, o que nós passamos.
Às vezes falta clamar. E sabe por que as pessoas não clamam? Deixa eu ouvir vocês. Por que vocês acreditam que as pessoas não clamam mais? Eu não estou dizendo que você não clame, mas por que as pessoas não clamam? O que vocês acham? Oi? Vergonha. Vergonha, qual é o seu nome? Vitor, imagine que você sabe exatamente que a única pessoa que pode resolver o seu problema hoje fosse o Guilherme. Está ali, aquele rapaz altão ali. O único que pode resolver, não importa qual é o seu problema, o único que pode resolver é o Guilherme. Mas o negócio aqui, está todo mundo conversando com o Guilherme aqui, e ele não está te ouvindo. Ele é o único no mundo que pode resolver o seu problema. O que você vai fazer? Ficar com vergonha? Vai morrer? O que você vai fazer? Vai superar a vergonha? É a única solução. O que Bartimeu estava tendo era a única oportunidade de ver Jesus. Ele não mais veria Jesus, porque Jesus estava indo para morrer. Era a única chance que Bartimeu tinha para ter um encontro com Jesus. Não tinha outra oportunidade. Ele não teria outra oportunidade. E aí ele faz o quê, Vitor? Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, o mundo está colocando a gente para buscar a solução em quem? Em nós mesmos. Eu falo isso com propriedade. Eu estudei, eu fiz um curso caríssimo, eu sou formado como coach, entendo das técnicas de coach, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Só Jesus pode mudar definitivamente um coração humano. Só Jesus pode mudar. E hoje, dia 24 de julho, Jesus está aqui. Graças a Deus, ele não está passando, ele está aqui. O que falta à igreja é clamar. Não clama às vezes, pode ser que não clame por vergonha, mas para mim o ponto principal que o crente não clama é porque não tem a fé que Bartimeu tinha. Essa fé, obrigado Eduardo, essa fé de Bartimeu, é uma fé que olha para Jesus, é uma fé que ele não vê nada ao seu redor. De fato, Bartimeu não via nada mesmo, porque ele era cego, mas ele não estava preocupado com quem estava ao redor dele. Ele simplesmente sabia quem era Jesus, e só o fato de saber quem era Jesus, ele aproveitou a oportunidade. Você está hoje aqui, você pode ter entrado por aqui por uma questão de, vou tentar mais uma vez. Eu vou na última igreja. Se não encontrar nada aqui, eu não vou mais em lugar nenhum. Ou então você está naquela assim, pedindo a Deus uma prova de alguma coisa. Fala comigo hoje, Senhor. Se o Senhor não falar comigo, eu vou desistir. Isso não é fé com ação completa. Isso não é fé. Aquele homem ali, ele olhou não, né? Ele percebeu Jesus, ele ouviu que Jesus estava passando, ele não quis saber de mais nada. Sabe o que ele fez? Uma das mensagens que eu preguei aqui foi aquela questão da Maria. Ele só fez a única coisa que ele precisava fazer: estar com Jesus. Era a única coisa que ele podia fazer e ele aproveitou a oportunidade. Aí eu pergunto para você: você está aproveitando a oportunidade? Você sabe qual a oportunidade que nós temos, irmãos? Essa oportunidade de usufruir da presença de Deus e de clamar a Deus é hoje. É hoje. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas esse homem aqui olhou para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Na verdade, são três coisas. Por que que as pessoas não buscam, não gritam e não clamam? Primeiro, não tem humildade e quebrantamento suficiente para admitir que não dá para controlar uma vida fruto do pecado, que é a vida do ser humano. O ser humano perdeu o controle da vida, está vivendo numa insanidade espiritual, não tem controle sobre sua vida, e o que as pessoas às vezes hoje não clamam, porque não admitem que precisam de Jesus. A segunda coisa, porque as pessoas não clamam, não buscam, não gritam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ainda não acreditam que há um poder superior chamado Espírito Santo, poder do Espírito Santo, Jesus Cristo. Fora a situação que você está vivendo, independente da situação, Ele é o único que pode trazer de volta a nossa sanidade espiritual. E o que eu vejo, se você puder abrir sua Bíblia aí, em Provérbios capítulo 4, as pessoas, muitos crentes, não clamam mais, porque estão contrariando esse princípio da palavra de Deus. Provérbios 4, 23 e 24. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a... Não é esse. Esquece Provérbios 4. Provérbios 3. Vamos lá. Provérbios 3. Olha aí. Eu não anotei. Mas eu escrevi ele. Cadê? Só um minuto, irmãos. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. A fé intelectual, a pessoa crê em Jesus, sabe que Jesus é Deus, mas ele se apoia no seu próprio entendimento. E aqui está dizendo: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Por isso que muita gente não consegue clamar, porque não acreditam. E a terceira coisa, porque não clamam, porque não gritam, é porque verdadeiramente não conseguem entregar a vida, o coração, como nós cantamos aqui, o ser, o viver. Sabe por quê? Porque está apoiado no seu próprio entendimento, na sua própria maneira de viver. Mas isso pode mudar hoje. E isso pode mudar hoje. Você pode ter os prognósticos mais assim terríveis da vida do ser humano, sobre saúde, sobre profissão, sobre questão financeira, sobre relacionamento, seja o que for. O teu prognóstico pode ser o pior possível. Para Jesus tem jeito. E aquele homem, ele gritou, ele clamou, porque ele sabia verdadeiramente quem era Jesus. E a minha pergunta para você é óbvia. Quem é Jesus para você? Mas o texto continua,
E é interessante que ali na beira do caminho, ele passa, ele grita, aquela multidão começa, cala a boca, para de gritar. Daqui a pouco, ele grita mais alto, e acontece uma coisa impressionante. Jesus ouviu. O clamor daquele cara chegou até os ouvidos de Jesus. Jesus ouviu. E quando Jesus ouve o clamor, sabe? Quando Jesus ouve aquela alma sincera, aquele coração que chora, aquele coração que verdadeiramente clama, não é o intelecto, não é a mente, é o coração e a alma, como diz as Escrituras, as entranhas, onde tem muitos neurônios, sabe? Nas entranhas, se você não sabe disso, nas entranhas tem muitos neurônios, né? Ali, quando Deus olha para o coração, quando Deus olha para esse homem, quando Deus olha para essa mulher, Jesus para. Chama ele. Pode chamar. O que a multidão faz? Ei, coragem, tenha ânimo. Vamos lá, ele está te chamando. Os mesmos que mandaram ele calar a boca. Pede agora para ele ter ânimo. É assim que acontece na vida do dia a dia, né? Imagina. Quantas vozes, meus irmãos, quantas vozes você está ouvindo? Você sabe qual é o caminho, você sabe o que tem que fazer. Você ouviu uma voz, aí você vai para cá, você ouviu outra voz, você vai para lá. Esse homem ouviu vozes negativas. O cara já está marginalizado, o cara já é um cego mendigo, o cara já está mal das pernas, aí o povo ainda joga o cara mais para baixo. O que ele faz? Ele não desiste, ele grita cada vez mais. E ele gritou porque a fé dele é uma fé real, é uma fé com ação completa, é uma fé que diz assim, eu vou até o fim. E foi isso que aconteceu com ele. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa fé, meus irmãos, porque eu vou compartilhar o texto de Tiago 1, de 2 a 5, porque muitos irmãos têm visto eu falar a respeito de Tiago 2, 5, que fala para nós termos grande alegria quando passarmos por diversas provações. Por que nós passamos por provações? Não é porque é muito difícil caminhar com Jesus, Deus quer testar a gente de todo jeito. Não, a provação vem porque Deus quer eliminar do seu coração toda e qualquer dúvida a respeito do caráter dele. Deus manda a prova para a gente, Deus manda, como esse homem passou por essa prova, era um cara rejeitado, era um cara cego, era um mendigo, a multidão começou a colocar ele mais para baixo ainda, mas ele tinha uma fé, porque ele sabia que aquele Nazareno era o filho de Davi. E a fé dele era uma fé, eu vou até o fim. E ele conseguiu. Que fé você tem? Se eu olhar para você com nariz empinado, virado, você deixa de vir à igreja. Que fé que você tem? Quando vem uma doença, uma dor, uma perda, um dinheiro, um problema financeiro, e você começa a questionar Deus. Esse homem foi chamado por Jesus, e diante de Jesus, ele podia fazer o quê? Senhor, olha a minha situação, o Senhor não tem misericórdia de mim, não? Por que o Senhor me deixou desse jeito? Aí agora esse povo ainda não queria que eu chegasse até o Senhor. Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Aquele homem, ele sabia quem era Jesus e ele clamou até ser ouvido. Você sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso, irmão? É fé. É perseverança, é uma fé que persevera, é uma fé com ação completa. Deus disse, eu vou
acreditar. Ele conseguiu. Num salto só, está em pezinho. Esse homem, de um salto, se levantou, pegou a capa dele e jogou para longe e foi até Jesus. O que essa capa aí representa? Algumas pessoas dizem que essa capa pode representar a dor dele, o passado dele, as dificuldades que ele teve. Alguns dizem que a capa dele era tudo o que um mendigo que vive na rua poderia ter, que protegia ele do frio, que ajudava ele em toda e qualquer situação mais difícil. Ele podia botar uma capa para dormir, para deitar, para cobrir, para fazer qualquer negócio. A capa simboliza também que era tudo o que ele tinha. Mas o fato é que quando ele encontrou Jesus e Jesus o chamou, ele larga tudo. Tudo por causa de Jesus. Engraçado, né? O jovem rico era para largar tudo para seguir Jesus, não quis. Sabe por quê? Porque não tinha uma fé real. Não acreditava em Jesus. Amava mais a riqueza, amava mais o controle da sua própria vida do que Jesus. Aquele homem abandona tudo por causa de Jesus. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, o que você precisa deixar de lado? O que você precisa jogar para fora, deixar de lado? O que é? Pode ser um pecado que você vem cultivando, que você vem alimentando, ou que você não está conseguindo deixar. Pode ser uma dor tão profunda na alma, de alguma coisa que aconteceu na sua vida, no seu passado, e que, diante de algumas realidades presentes, você se vê completamente impotente. E você não aguenta, se desaba, você geme, você chora, você não vê mais esperança para você. Pode ser um relacionamento com alguém que você ama muito, um familiar que está quebrado. Pode ser um problema conjugal que você ainda não conseguiu encarar, você está com medo de encarar essa realidade. Pode ser uma perda terrível que aconteceu com você. Pode ser uma falta de esperança, você não acredita mais no futuro. O que você está precisando deixar de lado? Em outras palavras, meu irmão, o que impede você? O que está embaraçando a sua vida? Hebreus capítulo 12, se você puder abrir aí para me acompanhar. Eu preguei sobre Hebreus também, capítulo 12, uma vez, uma série de mensagens. Em Hebreus capítulo 12, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você, o que embaraça a vida do cristão, o que traz peso para a vida do cristão, além do pecado, que ele separa aqui o pecado, que o pecado é o maior peso, o pecado é a pior coisa que pode impedir a gente de ter uma aproximação maior de Jesus, de caminhar com mais fé, com santificação. Mas as coisas que nos atrapalham, na sua grande maioria, não são coisas ruins, são coisas boas. Sabe as coisas boas que te atrapalham? O que é bom está acontecendo na sua vida, mas você sabe que esse bom e o que está acontecendo na tua vida está te distanciando de Deus.
é o quê? Você precisa identificar isso. E quando você gritar, clamar e buscar a Deus, você tem que pegar isso e colocar diante de Deus. O que de bom que está impedindo você de ser um crente mais santo? O que de bom está impedindo você de servir mais a Deus? O que de bom está impedindo você de amar a Deus? Quando a gente começa a fazer essa pergunta, é uma pergunta, não é para você olhar para isso assim e ficar triste. Ai, meu Deus do céu, que coisa pesada. Vou para casa com um peso enorme, o pastor jogou um peso sobre mim. Meu irmão, isso aqui é libertador. Isso aqui é libertador. Aquele homem que estava na beira daquele caminho, aquele homem teve a sua vida completamente mudada, transformada. E é a mesma coisa que Jesus quer fazer com você e comigo. Aí ele chega na frente de Jesus e o que ele pergunta? Jesus pergunta assim: o que você quer que eu te faça? Que pergunta é essa que Jesus fez? É porque às vezes algumas pessoas chegavam próximo de Jesus e não perguntava a coisa principal. Se lembra daquele... Foi um homem que foi pedir Jesus para que intervisse num relacionamento, num negócio dele com o irmão dele. Acho que era alguma coisa de herança, não me lembro agora exatamente. Quantas pessoas chegam até Jesus e pedem coisas que não são as coisas mais urgentes, principais. Estão morrendo espiritualmente, aí pede um novo trabalho, uma nova casa, um novo carro. Estão morrendo nos seus relacionamentos, pede bênçãos materiais, pede isso, pede aquilo. Estão se deteriorando espiritualmente e não conseguem pedir algo que verdadeiramente venha trazer uma solução definitiva para o coração. Aí Jesus pergunta para esse homem: o que você quer? Aí ele responde: eu quero ver de novo. Ele foi transformado. Valeu a pena perseverar quando a multidão estava querendo que ele calasse a boca. Valeu a pena perseverar na beira daquele caminho. Valeu a pena gritar, valeu a pena clamar, valeu a pena chorar diante de Deus, que Jesus trouxe uma solução para ele. Agora, para encerrar, essa solução que Jesus trouxe para ele é uma coisa tão tremenda, que no final, tanto Marcos, quanto Mateus, quanto Lucas, registra que aquele homem, ele começou a seguir a Jesus pela estrada. Provavelmente Jesus indo para Jerusalém, o cara foi com ele. O que o jovem rico não fez, aquele homem fez. E aqui me aponta para duas coisas interessantes que a gente já vem conversando com os irmãos. A primeira é que quando você se entrega para Jesus e deixa que Jesus transforme você em qualquer área da sua vida, Jesus te dá uma nova identidade. Esse homem aqui teve uma identidade de filho amado de Deus, que é uma identidade de um discípulo. Um igual, um semelhante, um que vai buscar daqui para frente ser parecido com Jesus. Cuidado quando alguém diz assim: você quer ser igual a Jesus, você é muito orgulhoso. Não, essa é o que Deus disse que todos nós precisamos ter como meta, como alvo. No céu seremos igual a Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 2. Nós vamos conhecer Jesus como Ele verdadeiramente é e vamos ser semelhantes a Ele. E quem tem essa esperança
purifica-se a si mesmo. Então, quando você encontra Jesus, ele te dá uma nova identidade, e que é a identidade de discípulo. Aí você olha para a ideologia de gênero no mundo. O que a ideologia de gênero faz? Destrói a identidade. Destrói a identidade do ser humano. Bartimeu encontra Jesus e agora ele tem uma nova identidade. Eu sei quem eu sou, porque ele sabia quem era Jesus, agora ele se torna um filho amado de Deus, um discípulo de Jesus. Uma nova identidade. E a segunda coisa é que ele começa a seguir a Jesus. É um senso de missão. Ele passa a seguir a Jesus para multiplicar aquilo que foi, o que aconteceu com ele. Ele começa a compartilhar com outros aquilo que ele experimentou. Isso é glorioso. Você não tem que inventar nada, você só compartilha o que Jesus fez por você. E ele resolveu 2 problemas. Problema de identidade, marginalizado, cego, mendigo, rejeitado pela sociedade, rejeitado provavelmente pela família. É um cara marginalizado. Jesus vai lá, restaura ele, traz para ele uma nova identidade. Ele agora está no meio da multidão, está incluído na multidão, e agora ele com alegria sabe que tem uma missão. Um senso de propósito, de vida. Eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui porque eu estou engajado numa mesma missão e numa mesma responsabilidade, que é a própria missão de Jesus. Meus irmãos, é isso que Jesus faz, é isso que acontece quando a gente encontra Jesus, é isso que faz com que eu e você possamos, a partir de hoje, dessa noite, 24 de julho de 2022, ter uma nova vida, um novo propósito, uma nova razão para a nossa existência. Mas para isso você vai ter que quebrar, você vai ter que fazer a transição de uma fé intelectual para uma fé verdadeira, uma fé poderosa, uma fé que verdadeiramente faz com que você clame, que você grite: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se você se acostumou a ser crente, se você entrou naquela de se acostumar, agora você virou um religioso, provavelmente a sua fé se tornou uma fé intelectual. E você não está mais clamando, e você não está mais chorando, e você não está mais se humilhando, porque agora você está no governo da sua vida, você agora está se apoiando no seu próprio entendimento, e isso não é boa coisa. Mas se você confiar em Deus, se você não se apoiar no seu próprio entendimento, e se você trazer Jesus, reconhecer Deus, Ele promete que vai endireitar as suas veredas. E aquele vacilo que te tirou do curso, Ele vai trazer você de volta para você continuar no caminho do Senhor. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, a olhar para Jesus. Não escute as vozes que estão por aí. Aqui na igreja, o irmão Guilherme, que normalmente prega também, o irmão Ismael, que é professor da escola dominical, os professores das crianças, dos adolescentes, nós estamos pregando a Jesus. E se você ficar achando e escutando outros por aí que estão pregando um evangelho que você depende de você, que você depende do seu esforço, que você depende... Cuidado, muito cuidado. Porque a nossa vida
sem Jesus não dá certo. Pode dar certo por alguns anos, pode dar certo por 10 anos, pode até dar certo por 15 anos, mas vai chegar uma hora que não vai dar certo, porque não está firmada em Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, vamos tomar uma decisão hoje, de Deus acima de tudo, de todos, de buscar verdadeiramente a Deus uma vida de santidade, de olhar para a Bíblia, para as Escrituras Sagradas, e não olhar para a Bíblia como um peso. É através da Bíblia que Deus vai endireitar as nossas veredas. A Bíblia é orientação, é bússola, é segurança, é a revelação de Deus para a nossa vida, para uma vida melhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida. Não deixa Jesus por nada não, meu irmão. Reconheceu-se como religioso, passe a trilhar um caminho novamente com Deus. Se identificou como impotente, não dá para governar a vida, amém. Humilhe-se diante de Deus, Ele vai governar a sua vida. Se nós tivermos a fé que esse homem teve, uma fé que aproveitou aquela oportunidade, foi a única que ele teve, porque depois Jesus foi para Jerusalém e aí morreu na cruz, depois ressuscitou. Então é uma fé que olha para o momento e aproveita esse momento com Deus. É uma fé que ele viu muitas vozes por aí, mas ele não desistiu, não desanimou, porque era uma fé perseverante, uma fé com ação completa. Aconteça o que acontecer, eu vou continuar indo até adiante. E era uma fé que aquilo que era mais importante para ele, ele abriu mão. Ele abriu mão do que era importante para ele. Mas ele abriu mão por causa de Jesus. Essa é a fé. É a fé que tornou aquele homem um discípulo de Jesus e um cara engajado na missão de Jesus. Dá para ter uma vida melhor, dá para ter uma vida mais santa, dá para mudar a história da sua vida. Persevera, em nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado a Deus, porque é uma experiência impressionante. Quando a gente vai lendo a Bíblia, quando a gente vai olhando os exemplos que o Senhor deixou, as histórias, as experiências, ó Deus, a gente olha e a gente começa a ser encorajado. Vale a pena buscar, vale a pena chorar, vale a pena gritar, vale a pena clamar, vale a pena depender do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque temos essa liberdade de estudar a Bíblia, de expor as Escrituras, de pregar o Evangelho livremente. Que o Senhor, ó Deus, possa estar confrontando, ó Deus, as nossas vidas. E esse confronto que o Senhor faz por meio da Bíblia é um confronto cheio de amor, não é um confronto ríspido, não é um confronto agressivo, é um confronto baseado em todo o amor do Senhor. E nós precisamos ser confrontados, ó Deus. Se a religiosidade tomou conta do nosso coração, nós precisamos ser confrontados. Se nós estamos dependendo de nós mesmos para viver, nós precisamos ser confrontados, Senhor. Se nós estamos fugindo do problema, nós precisamos ser confrontados. Se nós não estamos querendo abandonar a nossa capa, o pecado, abandonar aquilo que é empecilho para estar mais próximo do Senhor, nós precisamos ser confrontados. Se nós não sabemos quem nós somos, se nós não sabemos quem o Senhor é, nós precisamos ser confrontados.
Se nós não estamos engajados na missão de compartilhar o Evangelho de Jesus, nós precisamos ser confrontados. E a melhor pessoa para fazer isso é o Senhor. E o Senhor faz isso através das Escrituras. Por isso, Pai, se há alguém nessa noite que diz que não tem tempo, que não consegue ler as Escrituras, que não consegue ter um momento de a sós com o Senhor, Pai, que nessa noite, pelo poder do Teu Espírito Santo, uma decisão no coração, possa trazer essa pessoa, Deus, para um relacionamento com o Senhor diário, um relacionamento com a Tua Palavra diária, Deus, a fim de que possa haver transformação na nossa vida. Muito obrigado por essa igreja que está se firmando na palavra do Senhor. Muito obrigado porque nós estamos firmados no amor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor vai nos ensinando a cada dia, porque às vezes achamos que estamos amando, mas ainda falta uma coisa, o Senhor vai nos corrige, nos confronta, e nós começamos, ó Deus, a amar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos porque nós precisamos saber sobreviver. Nós precisamos saber sobre viver na dependência do Senhor. Nós precisamos saber sobre viver na dependência, uma fé real, verdadeira, uma fé que não seja covarde, uma fé que não seja vacilante, mas uma fé que está com Cristo para o que der e para o que vier. Pai, em nome de Jesus, na história de vida de cada um que está aqui nessa noite, ou que está nos ouvindo, ou que vai nos ouvir, que seja, Deus, uma oportunidade, e que essa oportunidade seja aproveitada hoje, não amanhã, mas hoje, a fim de que a nossa história, a história da nossa família, do nosso casamento, a história da nossa vizinhança, a história das nossas amizades, a história da nossa igreja, dos nossos encontros, da nossa comunhão, da leitura da Bíblia, da oração, seja uma nova história, como foi a nova história de Bartimeu, que indo pelo caminho, foi com Jesus, ficou com Jesus, não abriu mão de Jesus. Que possamos ser assim também, Senhor, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Guarda, ó Deus, o coração de cada um aqui, porque nós sabemos que uma fé prática, real, uma fé verdadeira no Senhor, gera oposição do inimigo das nossas almas. E por isso nós precisamos do poder do Teu Espírito para permanecermos firmes nesse caminho, nessa trajetória. Muito obrigado, ó Deus, continua conosco, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. O Senhor ouviu, ó Deus, aquilo que nós temos essa semana, toca no coração de cada um de nós, para que a nossa vida, ó Deus, seja uma vida verdadeira e real, e não um teatro, e não uma hipocrisia, mas algo verdadeiramente que venha do Senhor. Muito obrigado, Pai, eu oro no nome santo de Jesus, amém.